Anatomia palpatória do complexo da coluna cervical. Vamos iniciar então palpando essa região da cervical alta e depois essa região da cervical baixa. Cervical alta, nós começamos pelo occipital, é a parte mais proeminente aqui da cabeça do paciente, ou então a lombada, essa proeminência posterior do occipital, com o indicador aqui, ó, você vem descendo até não sentir mais estrutura óssea. Quando você estiver sentindo aqui apenas a parte de tecidos moles, você está aqui na cervical alta em C0 e C1, C2, tá? C0, C1, C2. A partir aqui de baixo, ó, você já começa a palpar processo espinhoso novamente. Aí você começa C3, C4, C5 e C6, palpando da cervical baixa. A palpação dos processos transversos da cervical alta é uma palpação lateral, diferente da torácica e da lombar, que é uma palpação posterior. Aqui na cervical a palpação é pela região lateral, com a mão em C, o polegar de um lado e o indicador do outro. Você vai fazer essa palpação, ó, empurrando e puxando a vértebra lateralmente. Você pode se basear pela orelha do paciente, aproximadamente aqui no lóbulo da orelha, é a topografia para você conseguir palpar o processo transverso de C1 do atlas e abaixo dele do áxis. O que você pode fazer é pedir para o paciente sentar um pouco mais para perto de você, para você conseguir estabilizar o paciente no seu tronco aqui, para você conseguir mexer a cervical do paciente, ó, e estabilizando o resto do tronco do paciente, fica bem mais fácil de você manusear a palpação dessa maneira. Já as facetas articulares, os processos articulares, é uma palpação na diagonal. Então você tem o processo espinhoso aqui, o transverso lateral e na diagonal uma palpação das facetas articulares. Então a faceta articular da cervical baixa vai ser palpada nesta incidência. Anatomia palpatória da coluna cervical, numa vista anterior, você consegue palpar os processos transversos aqui, novamente, e consegue fazer a palpação do osso hioide. Qual é a dica aqui? Você pega o corpo da mandíbula, entrar abaixo do corpo da mandíbula, e ir subindo e descendo até encontrar uma palpação mais óssea. Às vezes se incomoda o paciente palpar essa região e você faz um pequeno deslocamento para um lado e para o outro. Pode pedir o paciente engolir a saliva, ó. Você vai sentir esse ocioide subir e descer. Pode pedir para ele abrir a boca, ó. Você vai sentir e fechar. Você vai sentir também a movimentação do ocioide, porque os músculos supraioídeos e infraioídeos estão inseridos nele. Então, na deglutição, na abertura e no fechamento da boca, ele move esse ponto de inserção óssea que é móvel, que é o ocioide. Anatomia palpatória dos músculos da região da coluna cervical. Vamos começar então com os músculos mais superficiais, ó. A gente pede o paciente levantar e voltar, levantar a cabeça da mesa e voltar. Nitidamente, nesse movimento de flexão da cervical baixa, nós observamos aqui o músculo esternocleido. Então, uma rotação, e aí você expõe todo o esternocleido mastoide, ó, mastoide, esternocleido. A cabeça, sustenta, e aí você vê toda essa porção external e a porção clavicular do ECOM. Relaxa. Nessa mesma posição de rotação, você consegue aqui identificar a massa muscular do trapézio superior. Pode pedir para o paciente levantar o ombro, né? Elevar o ombro. E aí você consegue palpar aqui a massa do trapézio superior. Você tem aqui então a clavícula. E isso aqui forma então o triângulo dos escalenos. O triângulo dos escalenos tem esse nome
Porque imediatamente atrás da massa muscular do esternocleido, nós vamos conseguir visualizar e palpar os músculos escalenos. Levanta a cabeça, força. Nesta palpação aqui, ó, nós conseguimos visualizar e palpar no meio do triângulo os músculos escalenos. Relaxa. Anatomia palpatória dos músculos da coluna cervical, com o paciente com a cabeça rodada toda a 90 graus. Nós vamos expor aqui, então, o osso occipital e vamos descer com essa mão aqui, ó, bem central aqui no occipital, ó, até encontrar tecidos moles. Esses tecidos moles aqui na região da nuca são os músculos suboccipitais. Para ter certeza, você pode pedir para o paciente olhar para cima. Na hora que ele olhar para cima, você vai sentir a contração dessa musculatura imediatamente abaixo do occipital. Tá? Ainda aqui, nós vamos conseguir fazer a anatomia palpatória óssea e muscular da articulação temporomandibular, palpando essa região temporal e essa região do ângulo da mandíbula e pedindo ao paciente fazer um apertamento dentário. Apertar os dentes molares. Você vai sentir aqui na palpação tanto o temporal quanto o masseter contraindo. São os principais músculos da elevação da mandíbula, que é o que faz o fechamento da boca. Aqui, saindo do ramo, do ângulo, aliás, da mandíbula, vindo para o corpo da mandíbula em direção ao queixo, em direção ao mento, aqui no meio do corpo da mandíbula, aproximadamente neste terço aqui próximo do mento, você vai palpar abaixo, em direção aqui ao hioide, e pedir para o paciente abrir a boca forçadamente. E aqui você vai sentir a palpação do músculo digástrico, que é o músculo responsável pelo abaixamento da mandíbula, que é a abertura da boca. Tá? Os pontos de referência óssea mais importantes, a nível da orelha aqui, a nível do ouvido do paciente, abrir e fechar a boca, você vai sentir aqui o côndilo da mandíbula. O côndilo da mandíbula convexo, que se insere aqui na fossa mandibular e no arco zigomático aqui mais à frente, tá? Acompanhando o côndilo da mandíbula até a curva, até o ângulo, essa região é chamada de ramo da mandíbula. Então, do côndilo até a curva, ramo da mandíbula, a curva é chamada de ângulo da mandíbula, o restante aqui ósseo é o corpo da mandíbula, até a proeminência óssea, que é a eminência mentoniana, é o queixo, é o mento da mandíbula. Palpação do externo. Seguindo aqui a clavícula, a articulação externo-clavicular, o manúbrio external, essa região mais superior, o corpo do externo e essa porção terminal distal chamada de processo chifoide do externo. As costelas diretamente ligadas ao externo são 7, são chamadas costelas verdadeiras. A 8, 9 e 10 são as costelas falsas, porque elas se ligam à última cartilagem da 7ª costela. E a 11ª e 12ª são as costelas flutuantes. Você pode pedir para o paciente colocar a mão aqui na cintura, ó. Fica mais fácil você fazer a palpação com a respiração do paciente. Puxa o ar. E aí você consegue palpar as costelas flutuantes aqui, ó, a parte terminal delas, quer dizer, a ponta da costela que não vai para lugar nenhum. Não vai nem para a cartilagem, nem para o externo. Então você consegue palpar elas um pouco mais posterior e lateral. Anatomia palpatória da transição entre a coluna cervical e torácica, C7 e P1. Paciente sentado, você pode repousar a testa do paciente no seu ombro, ele fica todo relaxado e você conseguir fazer esse movimento de rotação. Quando a gente faz essa flexão máxima aqui, duas vértebras aproximadamente, duas vezes 3, ficam bastante proeminentes. Você vai palpar o processo espinhoso dessas vértebras e vai fazer a rotação
dessa cervical, tentando identificar qual é C6, C7 e T1. Geralmente, a vértebra T1 é a menos móvel ao fazer este movimento de rotação. Então, você vai sentir a rotação na vértebra de cima, mas não vai sentir o movimento tanto na vértebra de baixo. Se isso acontecer, que é o mais comum, a vértebra de cima é C7 e a de baixo é T1. Se as duas se movimentarem, você tem que baixar um nível, porque provavelmente você está em C6, C7. Então você tem que ir para C7, T1 e repete o movimento para ter certeza que o dedo de cima está movimentando, mas o dedo de baixo está parado, movimentando bem pouco. Anatomia palpatória da coluna dorsal. Nós podemos aqui nesta posição encontrar o ângulo inferior da escápula. Ele vai servir de referência para a gente para o processo espinhoso de T7. E eu posso vir palpando aqui com o indicador e o polegar todos os processos espinhosos subindo de T7, T6, T5, T4. Como o processo espinhoso da torácica ele é um pouco maior, fica fácil ver a diferenciação para palpar de um nível para o outro. Outra forma de fazer isso é vindo por cima, pelo ângulo superior, e descendo essa palpação, T3, T4, T5, T6, T7. Anatomia palpatória do processo transverso dessas vértebras torácicas mais altas. Então, o paciente sentado, ó, em pé, ele pode repousar aqui, nós vamos forçar uma rotação dessa região da torácica, palpando o processo espinhoso, que nós já sabemos. Lateralmente, nós vamos encontrar uma proeminência óssea, que são os processos transversos. Nesta rotação, o processo transverso deste lado direito, ele fica mais para trás, mais posterior, fica mais fácil de eu palpar ele lateralmente ao processo espinhoso. Anatomia palpatória da coluna torácica. Então, palpando aqui a massa muscular do trapézio superior. E às vezes você consegue palpar aqui também o tendão dos músculos escalenos. Para ter certeza, você pede ao paciente fazer uma respiração profunda. Puxa o ar, os dedos sobem em braço de bomba, solta o ar, os dedos descem. Mais uma vez. Solta. Aí você tem certeza que está palpando aqui primeira costela. Anatomia palpatória dos músculos diafragma e intercostais. O paciente do corpo dorsal, vamos pedir então para ele fazer uma respiração profunda. Puxa o ar, solta o ar. A gente pode pegar essas costelas aqui falsas, palpar imediatamente abaixo do bordo dessas costelas aqui, ó, entrando no músculo, empurrar o nosso dedo para fora. E os intercostais, da mesma maneira, puxa o ar. Entre uma costela e outra, a gente vai conseguir fazer a palpação e sentir a contração desses músculos durante a inspiração dos intercostais externos e durante a expiração dos intercostais internos. Anatomia palpatória dos músculos eretores da coluna. Massa comum dos paravertebrais fazem extensão. Você pode palpando os processos espinhosos, trazendo as mãos à lateral. É o mais fácil. Em contração, você pode para o paciente levantar o tronco, simulando este movimento, e você vai sentir e ver essa musculatura sendo ativada. Anatomia palpatória da parede abdominal. Nós temos aqui então o apêndice tifoide. Na lateral do apêndice tifoide, essas costelas torácicas. Daqui já é a origem do reto do abdômen. Então, palpando nesta direção ao lado da linha alba, na parede abdominal, nós temos aqui todo o reto do abdômen. Nesta região mais superior desse quadrante, mais lateral ainda, encontrando com as costelas novamente, nós temos aqui o oblíquo externo.
Para potencializar essa contração, nós podemos palpar o reto do abdômen e pedir para o paciente levantar da cama. Neste abdominal, a gente fica visível a contração do reto do abdômen, relaxa. E o que nós podemos pedir para focar no oblíquo externo é para ele trazer esse cotovelo em direção ao quadril oposto. Força. E aí você vai conseguir palpar mais lateralmente e superiormente o oblíquo externo do paciente. Relaxa. Quando a gente quiser uma palpação de oblíquo interno, nós vamos do umbigo para baixo, palpar a E e a S, a crista ilíaca do paciente, em direção ao umbigo. Nesta palpação aqui, nós vamos pedir para o paciente fazer o mesmo movimento, levar o cotovelo em direção ao quadril oposto. Força. E nós vamos sentir a contração do oblíquo interno contralateral ao movimento que nós estamos fazendo. Agora a palpação do músculo transverso do abdômen. Nós podemos palpar a espinha ilíaca antero-superior, a E e a S, em direção ao púbis, aproximadamente 2 dedos lateral, para dentro, medial, melhor dizendo, e inferior. Então nós vamos palpar nesta região e pedir para o paciente, então, fazer uma respiração profunda. Puxa o ar barrigão, solta o ar relaxado, puxa o umbigo para dentro. Nós vamos sentir a palpação, a parede abdominal rígida, quando ele fizer essa manobra de puxar o umbigo para dentro, encolhendo o abdômen, vamos sentir a contração do transverso do abdômen. Anatomia palpatória da coluna lombar. Nós vamos palpar aqui, então, a última costela, as costelas flutuantes. Vamos acompanhar o trajeto delas até elas voltarem para T12. E vamos palpar o processo do T12, puxando a pele, esticando a pele do paciente para você sentir o espaço entre um processo espinhoso e outro. L3, L4, L5 e o sacro do paciente. Palpando aqui na lateral do sacro, a espinha ilíaca póstero-superior, a EIPS. No meio aqui do processo espinhoso, com os dedos na lateral do processo espinhoso, palpando os processos transversos da lombar. Anatomia palpatória dos músculos da coluna lombar. Nós temos aqui, então, os processos espinhosos das vértebras lombares. Nós vamos colocar o dedo imediatamente do lado da coluna para trás. E a gente vai sentir a contração dos músculos aqui no dedo. E ele efetivamente levando a coluna para trás, força. Fazendo uma hipelordose, a gente vai conseguir palpar agora aqui a massa comum dos músculos paravertebrais, os eretores da coluna. Aqui, com o braço do paciente elevado, a gente vai conseguir visualizar o quadrado lombar. Nós vamos, entre a crista ilíaca e as últimas costelas, palpar esta região, pedindo para o paciente fazer o movimento como se ele fosse levantar da mesa. Tá? Você pode aplicar uma pequena resistência, ó. Fica mais fácil você sentir a contração do quadrado lombar, ele fazendo esta inclinação para se levantar.